Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. É com esse pedido que se inicia o Evangelho desse domingo, onde Jesus revela aos seus amigos de ontem e de hoje aquilo que ele mesmo considera essencial na vida de oração. Mas antes, porém, de mergulharmos na teologia do texto e nas lições que dele nós podemos extrair para a nossa vida espiritual, eu gostaria de dissipar um mal-entendido recorrente, simples, mas frequentemente usado como bandeira de distinção entre determinados grupos de cristãos: a suposta diferença entre rezar e orar. É comum nós ouvirmos que os católicos rezam e que os protestantes ou os evangélicos oram. Mas será que essa diferença tem fundamento real? Será que os dois verbos indicam práticas distintas a ponto de identificar a qual grupo religioso alguém pode pertencer? A resposta é um sonoro não. Não tem diferença substancial entre os dois termos que são apresentados em qualquer dicionário da língua portuguesa como sendo sinônimos, ou no máximo como termos complementares, sendo que rezar acaba ganhando sempre uma leve vantagem no uso. O verbo rezar vem do latim recitare, que significa dizer, proferir, fazer súplicas religiosas. Já orar vem de orare, que também significa rezar, fazer orações, elevar preces a Deus e assim vai. E isso não é uma opinião pessoal. Basta você fazer uma breve pesquisa, pode ser no Google mesmo, uma pesquisa superficial, para que você chegue à mesma conclusão. Mas para os mais exigentes, podemos ainda lembrar que o Novo Testamento não foi escrito em latim, mas em grego. E o termo que o autor sagrado emprega no original é o verbo proselchomai, utilizado tanto para indicar a atitude de oração de Jesus quanto a dos discípulos, verbo que é recorrentemente traduzido como rezar, orar ou adorar. Portanto, a tentativa de estabelecer uma distinção teológica entre estas duas posturas não encontra base, nem na tradição linguística, nem no texto bíblico. Ainda assim, alguém poderia insistir dizendo: mas Jesus orava, não rezava, e por isso a oração espontânea tem primazia sobre as orações memorizadas. Embora essa proposta pareça interessante à primeira vista, ela não se sustenta diante do Evangelho de Lucas, capítulo 11, pois justamente quando Jesus ensina os discípulos a rezar, ele lhes oferece uma fórmula pronta, o Pai Nosso, que deveria ser recitada com fé e persistência, ainda que muita gente a considere repetitiva. Mas isso, evidentemente, está longe de ser algo ruim. Eu não sei se você já reparou, mas tudo que é vital na vida é repetitivo. Respiramos continuamente, o coração bate no mesmo compasso durante toda a nossa existência, a terra gira em torno de si mesma e do sol com regularidade, trazendo os dias, as noites e as estações do ano. Se tudo que é essencial para a vida física se repete constantemente, por que seria diferente com aquilo que é eterno e que é superior, como a própria oração? A oração é ensinada por Jesus para ser repetida, e assim como a respiração e os batimentos cardíacos garantem a vitalidade do corpo, ela alimenta e sustenta também a nossa alma. No Pai Nosso nós encontramos em 7 invocações os fundamentos do nosso relacionamento com Deus. A oração começa com o reconhecimento de que Deus é o nosso Pai, não apenas de alguns, mas de todos, inclusive das crianças e daqueles que ainda não têm consciência plena. Essa filiação divina nos é comunicada pelo sacramento do batismo, que nós recebemos, na sua maioria, ainda quando nós somos crianças. Tal filiação não é opcional, mas uma questão de vida ou morte, razão pela qual nos é concedida antes mesmo de pedirmos. A primeira finalidade da oração é adorar a Deus em espírito e verdade, exaltando a santidade do seu nome, ou seja, reconhecendo a sua divindade absoluta que está acima de todo nome.
À medida que nós exaltamos a majestade de Deus, o seu reino se faz presente em nossos corações e acaba transformando o nosso modo de agir. A segunda finalidade é a santificação do homem e a salvação do mundo. O mundo necessita do sustento que vem do alto. Por isso que nós pedimos o pão de cada dia, que pode ser compreendido como o pão do hoje, do amanhã, ou o pão eterno, a Eucaristia, o próprio Jesus Cristo que se fez pão da vida e continua a se oferecer em cada altar. Esse alimento divino exige de nós um compromisso profundo com Deus, com o próximo e conosco mesmos. E é daí que nasce a nossa luta contra o pecado, inimigo mortal que nos desvia desse bom propósito. E como vencer o pecado se o inimigo da humanidade, a antiga serpente, ainda continua a nos tentar e a nos desviar? Eis a importância da última súplica: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A oração ensinada por Jesus nos ajuda a entender que tudo é dom de Deus, a santidade é graça que vem do alto, é Ele quem nos sustenta na hora da provação, quem nos fortalece e nos conduz pelos caminhos da justiça. A oração do Pai Nosso é, portanto, modelo para todas as nossas orações. Nela aprendemos que rezar ou orar não é um ato isolado nem meramente espontâneo, mas uma atitude contínua, vital, repetitiva e profundamente transformadora. Retomando o pedido inicial dos discípulos, Senhor, ensina-nos a rezar, entendemos que o verdadeiro discípulo não busca palavras novas ou fórmulas diferentes para se distinguir dos outros, mas deseja aprender do próprio Mestre o modo de se colocar com humildade e confiança diante do Pai. Que esta oração ensinada por Jesus nos acompanhe diariamente, como o próprio constante da vida espiritual, mantendo-nos unidos a Deus, ao próximo e à missão da Igreja no mundo. Deus abençoe muito você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.